Vamos gravar isto que é para ficar disponível, que nem toda a gente conseguiu ouvir. Bom, bem-vindos a mais um Fight Talks, levado a este formato pela questão da pandemia. Esperemos voltar a uma forma mais presencial em Lisboa e no Porto proximamente, depois de acabar todos estes confinamentos e não confinamentos. Hoje o tema a abordar é blockchain, a tecnologia que está um pouco em cima, ou pelo menos na ordem do dia. Entram-nos pela televisão adentro, ou nos jornais, todos, desde o Correio da Manhã ao Jornal de Negócios, falar um pouco sobre os bitcoins, o que é isso, que sobe muito e depois desce, o Elon Musk, o que é isso das NFTs, o que é que as tecnologias dos pagamentos que estão a ser um pouco por todo lado. E enfim, agora os metas também, há um universo enorme de aplicações sobre a tecnologia blockchain, mas que deixa muita gente curiosa e até alguns desconfiados sobre o que é isto, que tem hoje em dia permite uma aplicação, enfim, quase tão segura, ou pelo menos uma procura quase semelhante ao ouro a nível de segurança contra, por exemplo, a inflação, etc. Para isso convidámos três das pessoas, há muitas, claro, mas das três pessoas que mais especializadas nesta questão das blockchains. Connosco o Zé Maria Brandão de Brito, o Zé Chief Economist do Millennium BCP, que também está muito em cima dessa questão dos pagamentos via blockchain. As transferências bancárias estão um pouco na hora do dia, o próprio Banco Central Europeu já fala nisso e já recomendou sobre isso. João Ralha, que é professor universitário e consultor de empresas, e o Mário Marim Lopes também, que é uma pessoa já há bastante tempo envolvida nas blockchains. Nós vamos fazer aqui uma pequena introdução, vamos fazer aqui uma pequena ronda pelos três, 10 minutos, um quarto de hora, e depois, pelo menos para lançar um pouco a confusão, a curiosidade e a inquietação na mente das pessoas, de todos nós, para depois passarmos à parte que eu julgo mais importante e mais interessante, que é a parte das perguntas e respostas, em que os três estarão ao vosso dispor para enfim, responder a todas essas inquietações que vamos lançar no vosso espírito. Isto obviamente é um pouco para, não é digamos, nada avançado em termos de blockchain, nem mesmo quase blockchain para totós, mas estão perfeitamente à vontade, e é isso que se pretende, a inquirir, desafiar, interrogar estes três. Nós somos especialistas, porque isto hoje em dia é um bocadinho, uma palavra um bocadinho usada demais, mas são três pessoas que são brilhantes nesta área dos blockchain. Começava pelo Zé Maria. Zé Maria, blockchains, isto, o que é isto? De facto, está aqui a entrar aqui por dentro, para as nossas vidas, e dizem que é o futuro. Isto é mesmo o futuro ou é uma coisa assim meio esquisita? E é só para jigs? Eu acho que primeiro, somos todos totós. Antes de mais, muito obrigado, Paulo, pelo convite. Eu tenho, penso que partilho com os demais oradores aqui uma paixão por este espaço, e foi a paixão que me trouxe este espaço, pois embora depois tenha agora uma faceta mais profissional relacionada com os blockchains. Mas disso já falarei um bocadinho mais à frente. Portanto, agradecendo o convite, eu começaria por dizer que somos todos totós, porque a rapidez com que os progressos tecnológicos e os use cases. Estamos sem te ouvir, Zé Maria. Estamos sem te ouvir, Zé Maria, desculpa. Zé Maria. Sim, já estão a ouvir? Já. Não ouviram nada? Pouco. Ok, eu comecei por agradecer o convite, por dizer que somos todos totós, porque o ritmo aqui de evolução tecnológica e dos use cases é estonteante, mesmo para as pessoas que seguem este espaço com muita atenção e de uma forma diária, como é o meu caso, estão sempre a correr atrás do prejuízo. Somos todos totós, e é nesta posição de grande humildade que eu estou aqui, no sentido de partilhar algumas das coisas, alguns dos conhecimentos que fui acumulando, e algumas das visões que tenho para o espaço. Portanto, aquilo que eu combinei com o Paulo Carmona foi dar aqui uma breve introdução às blockchains, e respondendo diretamente à pergunta se isto é o futuro, eu creio
eu creio que é o futuro. E é o futuro porque esta é uma tecnologia que é uma espécie de ovo de Colombo que vai resolver um conjunto de restrições e constrangimentos que existiam na forma como se organiza a atividade económica e que obrigava basicamente a que houvesse para já uma cadeia muito intrincada de fornecedores. As cadeias de produção eram ainda são muito complexas, e portanto há aqui muitos intermediários no processo, o que se traduz em entropia, na criação de pontos, de single points of failure, vários, há vários, portanto, esta complexidade das cadeias de valor e das cadeias logísticas significa que existe vários pontos de ruptura potenciais. E depois, para além desta questão da intermediação, resolve um problema, ou melhor, abre espaço para que haja todo um ecossistema de atividade económica que vai desde o setor financeiro à saúde, passando pelas indústrias de entretenimento, que não seriam possíveis sem esta tecnologia. E que grande problema é qual é que foi a ideia genial e disruptiva que foi introduzida pela Bitcoin, que é, como sabemos, a primeira blockchain, pelo menos na tecnologia como a concebemos hoje. Essa ideia disruptiva, o problema que resolve é a possibilidade de transferir valor através da internet, evitando a questão do double spending ou do duplo dispêndio da moeda digital. Porque, como nós sabemos, é muito fácil, tudo com digital, fazer copy-paste. Portanto, eu poderia hoje enviar uma moeda digital para pagar uma despesa qualquer que teria a fazer, e depois fazia copy-paste dessa mesma moeda e faria outro pagamento, outra transferência, exatamente como é uma moeda digital. E, portanto, este sistema impediu que fosse possível fazer transferência de valor por via da internet. A Bitcoin e a blockchain vão resolver este tema, garantindo que só se consegue gastar as moedas, o dinheiro digital que de facto está em nossa posse, e que essas transações estão perfeitamente seguras, quer por sistemas de encriptação, quer por sistemas quer pelo facto das blockchains serem redes distribuídas, o que significa que eu, para adulterar uma blockchain, para adulterar os registros, para tentar falsificar a meu favor o registro do dinheiro digital, teria que conseguir fazer o hacking de todos os computadores que fazem parte, constituem a rede blockchain, que são os chamados nós. Portanto, esta possibilidade de eu enviar valor pela internet, quando até agora a internet só permitia enviar informação sobre as mais variadas formas, desde o texto às imagens, aos vídeos, o que se quisesse, a verdade é que a possibilidade de nós podermos enviar e trocar valor pela internet abre aqui um espaço imenso de oportunidades. E, portanto, indo agora um bocadinho aos conceitos mais básicos, a blockchain é uma base de dados que é concebida sob a forma de blocos. Portanto, em vez de ser uma base de dados monolítica, é uma base de dados que é constituída por blocos que estão organizados sequencialmente, essa sequência é cronológica, e há uma relação criptográfica imutável entre cada um dos blocos, o que significa que dessa sequência criptográfica imutável dos blocos que advém todas as questões e vantagens de segurança e anonimato e por aí fora. Portanto, basicamente é isto. Uma blockchain é uma base de dados que é constituída por blocos que estão interligados de forma encriptada e que tem estas vantagens que eu acabei de referir. Começou com o Bitcoin, a seguir vem a Ethereum, que é uma blockchain, que é a primeira blockchain que permite ou suporta smart contracts, que mais não são programas,
que, por seu turno, permitem fazer automatização de operações no blockchain. Portanto, ou seja, não só temos os temas da segurança e temos os temas do anonimato, passamos também a ter a capacidade de automatizar operações em blockchain através destes tais smart contracts. A partir do momento em que se criou o Ethereum, todo o mundo de possibilidades não só se abriu, como se concretizou, ao nível, por exemplo, daquilo que é chamado de Decentralized Finance, que são basicamente aplicações financeiras do domínio do sistema financeiro em blockchain. E aqui temos coisas tão normais no sistema atual como empréstimos, só que neste caso peer-to-peer, na blockchain. Temos também a possibilidade de fazer transações, o equivalente a transações de bolsa, nas chamadas DEXs ou Decentralized Exchanges, em que basicamente trocamos criptomoedas ou criptoativos uns pelos outros, de uma forma que hoje nós podemos, num broker qualquer, trocar euros por ações desta empresa, ou por obrigações desta empresa, ou por ouro, ou por moedas de outras jurisdições, por exemplo, euro por dólar, euros por iene, ou o que for. Da mesma forma que nós fazemos isso hoje através de brokers, mais uma vez, numa teia muito intricada e complexa de providers, que são os bancos, que são os brokers, que são os bancos correspondentes. Portanto, tudo isto é extremamente complexo. Num broker descentralizado, Decentralized Exchange, isso faz peer-to-peer, portanto faz entre duas pessoas, ou duas instituições, ou dois nós específicos, sem a necessidade de qualquer intermediário. Tudo isto é ajudado e é oleado por smart contracts que criam as regras, balizam aquilo que é possível fazer e muitas vezes otimizam os algoritmos de trading, e isso acontece de forma extremamente barata, em princípio, ou potencialmente extremamente barata, porque precisamente corta estes intermediários todos. Temos também as coisas, tudo o que tem a ver com NFTs, a possibilidade de se tokenizar ativos reais, ativos financeiros, ativos reais, podem ser imobiliários, mas também podem ser peças de arte, podem ser registros de propriedade, podem ser os direitos de propriedade intelectual sobre músicas, ou sobre vídeos, ou sobre filmes, pode ser também identidade, pode ser também votos, pode-se tokenizar o direito a voto de cada uma das pessoas, de cada um dos cidadãos, e portanto basicamente criar aqui uma ferramenta em que todos os sistemas de votos, por exemplo, no curso normal da democracia pode ser com base em blockchain, tem essas vantagens de segurança e anonimato, etc, etc. E portanto há aqui todo um conjunto de oportunidades que já estão a ser exploradas, e eu terminaria esta minha primeira intervenção referindo aqui um aspecto que eu acho que é fundamental, que é o seguinte: há muitos observadores, sobretudo pessoas que não dedicam grande tempo a este espaço, que consideram este espaço das criptomoedas como sendo um espaço de pura especulação. Se é ou não é especulação, acho que é uma conversa para outro dia, ou não, pelo menos não quero referir agora. Penso que, apesar de tudo, não é o tema mais relevante quando nós falamos daquilo que se passa do fluxo de capital para este espaço de cripto e da blockchain. O que é importante é que, pelo facto de haver, de facto, este fluxo de capital, que pode ser motivado por especulação, ou pode ser uma coisa mais estruturada. A verdade é que, como estes protocolos, estas plataformas do mundo blockchain conseguem atrair este capital todo, eles conseguem, consequentemente, atrair talento. E é isso que nós estamos a ver, é que cada vez mais este espaço das blockchains e do cripto atrai capital e atrai talento. O resultado de um fenómeno ou de um setor que atrai de forma exponencial, com crescimento exponencial, capital e talento é só um. É que vai vingar, vai construir as soluções do futuro, mesmo que a tecnologia inicialmente fosse tosca, pouco preparada para os desafios da economia real. A verdade é que com tanto capital e com tanto talento, as soluções vão aparecer, os use cases vão aparecer, as empresas vão aparecer, os consumidores vão aderir, criando um processo de adoção também exponencial,
que na minha ótica vai garantir que isto vai ser absolutamente incontornável e vai dominar não só, ou vai ter um papel muito importante, não só no sistema financeiro, mas em todas as áreas da vida económica e também da vida social e do governo das instituições, quer sejam elas privadas, quer sejam elas públicas, e com isto me calava. Obrigado, Zé Maria. João Ralha. Bom, muito boa tarde, Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Tenho aqui uma apresentação, vou repetir algumas coisas que o Zé Maria já referiu, mas eu julgo que pode ser útil nessa perspectiva. Bom, este é o título, apresento-me, eu sou consultor e formador em gestão já há 30 anos e já também dei aulas em alguns sítios e agora no IPLU. Em termos de formação, eu sou da Católica, depois fiz lá o MBA, mais uma pós-graduação em Gestão da Unidade de Saúde e finalmente doutorei-me em Gestão no ISCTE. Vai fazer 10 anos para o ano, o tempo passa. E depois, interessante, pelo blockchain e fiz formação nesta área, nomeadamente com curso online, o ENSEAD, com uma pessoa muito relevante nesta área, que é o Don Tapscott, que é canadiano, e é uma pessoa que já escreveu vários livros sobre blockchain, é um dos precursores de blockchain, e o filho dele, o Alex Tapscott, também é um especialista nesta área, também extremamente reputado. E depois fiz também uma certificação em blockchain com uma empresa americana. Bom, passando aqui a casos mais concretos. Então, o que é o blockchain? É uma rede peer-to-peer, portanto, computador a computador. Cada um dos computadores é o que nós podemos chamar um mineiro, um miner, não é? Portanto, cada computador ligado na rede pode funcionar como mineiro. O que é o blockchain? No fundo, é o registro de ativos e de transações. Portanto, no fundo, cada bloco registra ativos e as transações desses ativos feitas sucessivamente. E, portanto, toda a história das transações está armazenada nos blocos de informação. Existe um primeiro, que é o Genesis Block, que foi o primeiro bloco que foi constituído para esse blockchain, e depois todos os outros sucessivos, que vão sendo, digamos, construídos ou no fundo, o que fazem os mineiros. Os mineiros o que fazem é certificar as transações, não é? No fundo, eles vão certificar as transações e à medida que cada bloco é certificado, ele vai sendo acrescentado um em cima do outro. Evidentemente que isto vai trazer uma grande segurança ao sistema. Depois, como já disse, o início foi em 2009, foi um white paper de um senhor chamado Bitcoin, não é? Peer-to-Peer Electronic Cash System, de um senhor chamado Satoshi Nakamoto, que não se sabe bem quem é, embora se suspeite que seja um senhor chamado Craig Wright, um programador, e houve agora um diferendo judicial nos Estados Unidos e aparentemente ele é será o Craig Wright. E no abstrato desse white paper diz que é uma versão de dinheiro eletrónico que poderia permitir pagamentos online enviados diretamente de uma pessoa para outra, ou de um computador para outro, sem necessitar de intermediários financeiros. E, portanto, ele depois construiu uma série de regras, não é? Que depois, mais à frente, eu também vou tentar explicar. Outra definição, esta do Paulo Cardoso do Amaral. O Paulo Cardoso do Amaral é um professor na Católica que se tem dedicado fortemente a esta área, portanto é talvez uma das pessoas que mais sabe sobre esta tecnologia em Portugal. E, portanto, ele diz que é um sistema criptográfico distribuído, e tem como vantagem não depender de nenhuma entidade, porque ao fim e ao cabo é uma rede, basicamente é uma rede, garantindo a execução e a autorização das transações para todos os membros do ecossistema devido às regras que tem. Só para que fiquem a saber, a primeira transação foi em 2009, a Genesis do blockchain da Bitcoin, e foi uma Pisa que foi comprada por 10 mil Bitcoins. Ora bem, o valor atual dessa Pisa seriam 500 milhões de dólares, sendo que uma Bitcoin vale atualmente 50 mil dólares. Portanto, estão a ver a evolução que teve, o crescimento que teve na prática a Bitcoin. O que é que nós temos mais? Mais uma definição mais para as pessoas perceberem melhor. Portanto, a tal rede peer-to-peer, que são os PCs ligados, existe a criptografia que permite, ao fim e ao cabo, garantir
que o sistema é contra, digamos, a fraude e, portanto, existem os hash, que são índices criptográficos que ligam cada bloco entre si, e mudar isso é extremamente complicado, praticamente impossível. Portanto, também existe um sistema de assinaturas digitais, de públicas e privadas, que permitem dar maior segurança. Depois existem algoritmos de consenso, no fundo a validação das transações é feita, no caso da Bitcoin, através de um Proof of Work, e o Proof of Work é um processo competitivo dos vários mineiros, não é, que competem para ver quem é que consegue resolver primeiro o problema, e são problemas complexos, não é, com algoritmos que consomem muita energia. Depois existem outras formas de validar transações, como o Proof of Stake, que efetivamente já consome muito menos energia e está a ter uma divulgação e uma aplicação maior. Finalmente, existem os incentivos. E quais são os incentivos? Para que este sistema funcione, não é? Os mineiros têm que ser remunerados. E, portanto, os incentivos que eles têm são a coin, portanto, a moeda, neste caso, ou token, ligado a cada blockchain que é criado e que vai incentivar, no fundo, a rede a trabalhar no sentido de validar as transações e manter a integridade do sistema. E, é claro, um aspecto fundamental é a adoção pelo mercado, porque a adoção pelo mercado é que vai, no fundo, fazer depender o número de utilizadores ou o número de mineiros que estão no mercado. Mais aspectos. Como é que nós podemos classificar o blockchain? Existem as criptomoedas, e temos o Bitcoin, o Zcash, eu meti isto em automático, o Zcash, as plataformas que têm os Decentralized Apps, que têm também o Smart Contract, e temos a Ethereum, que falou o José Maria, a Neo, a Icon, Solana, Cardano, Polkadot, que na verdade o que são plataformas nas quais se constroem aplicações. E, portanto, essas aplicações são em diversas áreas, não é só na área financeira, embora na área financeira seja aquela que tenha mais aplicação, mas é numa série de áreas, e eu depois posso dar alguns exemplos. Temos os utility tokens, por exemplo, o Augur, que é uma plataforma para apostas, o Golan, que é permite fazer o aproveitamento dos computadores, da capacidade de computação dos computadores ligada à rede, o que é muito interessante. Depois existem commodity tokens, por exemplo, ligados à redução de emissões de carbono, como o CarbonX, o Viridium. Para além disso, temos os NFTs, não é? Non-Fungible Tokens, ou os Crypto Collectibles. Os mais relevantes foram os CryptoKitties, não é? Que tiveram um grande sucesso. Agora há outros que também têm muito sucesso. O Block Bar, por exemplo, é criar um token para garrafas de whisky da Glenfiddich, e funciona, não é? Para aquelas mais caras. E, portanto, o que é um NFT? É, no fundo, um certificado digital de autenticidade. Depois temos também as criptofiat, que são, no fundo, as moedas dos bancos centrais, como os chineses estão com o yuan. Está isto. Como existe o digital euro digamos, em projeto, existe o digital yuan, no fundo é os bancos centrais a dizerem que também querem ter moedas digitais, e isso serão os tais criptofiat. Depois as stablecoins é, digamos assim, uma forma, são moedas baseadas em blockchain, mas que mantêm a paridade com moedas fiat, não é? Portanto, as moedas que nós conhecemos, o dólar, o euro, e as mais conhecidas são o Tether, o USDT, o USD Coin, Binance USD. Finalmente, uma outra área que está a ter um desenvolvimento brutal e vai ter um grande desenvolvimento no futuro são os metaverses, que são, no fundo, a realidade virtual assente em blockchain, e temos como exemplos a Decentraland, que está a ter digamos, uma valorização tremenda. A moeda chama-se Maná, está a valorizar brutalmente, porque de facto é um mundo digital praticamente, não é? Lembram-se do Second Life, portanto isto é uma espécie de Second Life, mas assente em blockchain. E depois, por exemplo, temos a Sandbox e temos evidentemente o grande projeto agora chamada Meta, que é o Facebook, de construir um metaverso onde vão investir dezenas de milhares de milhões de dólares, não é? Portanto, são valores muito significativos. Depois, temos
Para terem uma ideia, existem atualmente 15.430 cripto-assets, digamos assim, cripto-assets, depois existem moedas, NFTs, enfim, há uma grande variedade. Em termos de exchanges, existem 443. O que é que são as exchanges? São, digamos, entidades que no fundo são brokers, não é? Que fazem intermediação entre compra e venda, ou seja, a realidade peer-to-peer ainda não funciona. O market cap de todo o mercado das cripto é de 2,3 trilhões de dólares, portanto, e já vão ver, já vou fazer-vos uma comparação para perceberem do que é que estamos a falar. Portanto, os 2,33 trilhões de dólares, que são milhões de dólares, quais são, digamos, isto é, à data 2, os que tiveram grandes aumentos foi o NIR, que subiu 16%, a API3, que subiu 31%, a Bitcoin, de facto, tem a grande dominância, representa cerca de 40% do mercado, e depois temos a Ethereum, que é a segunda maior, temos a Cardano, etc. Para uma comparação, a Apple vale mais que todo o mercado das criptomoedas, não é? A Microsoft também vale mais que todo o mercado das criptomoedas. Portanto, só para ter uma ideia de qual é a dimensão. Agora, o que podemos dizer é que em poucos anos aumentou 10 vezes este mercado e, portanto, a tendência será para que este mercado continue a crescer e a crescer de uma forma muito importante, até porque a verdade é esta, pode abranger uma série de áreas de atividade que podem beneficiar desta tecnologia. Para vos dar uma ideia, o Collins, o dicionário Collins, determinou qual foi a palavra mais utilizada ou mais pesquisada este ano, e a palavra mais pesquisada foi o Non-Fungible Token. E dentro das 10 maiores existe o Non-Fungible Token, que é o primeiro, Crypto, que também está no quarto lugar, e o Metaverse, que também está dentro das 10 primeiras. Portanto, de facto, há um interesse crescente nesta área, e efetivamente há boas razões para isso, porque pode ser uma ferramenta que resolve uma série de problemas. E com isto termino a minha apresentação. Espero não ter sido demasiado rápido, mas fico à disposição para algumas questões que queiram colocar. Obrigado, João. Mário. Bom, antes de Mário mais, Lopes. Obrigado. Obrigado, Paulo. Muito boa tarde a todos. Permitam-me só começar por agradecer o convite do Fórum para Administradores e Gestores de Empresas, aqui feito pelo Paulo Carmona, que aceitei com muito gosto para estar aqui a falar disto. Já muito foi dito pelo José Maria e pelo João, e portanto, se calhar nesta fase introdutória eu iria só partilhar aqui alguns fun facts, algumas curiosidades sobre o surgimento da Bitcoin e da tecnologia que está por baixo. A blockchain é a tecnologia que veio permitir a criação do dinheiro digital. Portanto, o José Maria já tinha referido isso. O dinheiro digital não era uma ideia nova, não foi uma ideia nova. Aliás, o próprio Milton Friedman já se tinha referido nos anos 90 ao e-money, há essa possibilidade de existir um dinheiro que não tem um valor físico ou que não existem bancos para manter um registro desse valor. Não existia a tecnologia para o fazer. E não existia a tecnologia porque, como o José Maria disse, não havia uma forma de prevenir o double spending. Ou seja, no digital é muito fácil de copiar, de duplicar os bits e os bytes, não é? Pegamos nos uns e nos zeros, fazemos uma cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, e obtemos uma cópia disso. Ora, isto não funciona no caso do dinheiro. Se isto fosse possível, o dinheiro perderia o seu valor, deixaria de ser um recurso escasso, qualquer pessoa era o seu banco central e, portanto, o dinheiro perderia o seu valor. Então, o que o Satoshi Nakamoto fez, seja lá ele quem for, não sabem quem foi, aliás, suspeita-se que já tenha morrido, o Satoshi Nakamoto, a equipa que estava por trás, juntou um conjunto de tecnologias que não eram novas, isso é outra particularidade interessante, em ciências da computação, são tecnologias com 20, 30 anos, nunca tinham eram integradas. E ele integrou essas diferentes tecnologias, e desta forma inovou, e criou a tecnologia, a blockchain, que permitiu justamente evitar que alguém pudesse gastar a mesma quantidade de dinheiro ao mesmo tempo. E, portanto, esta tecnologia blockchain, e aliás o nome é muito feliz porque, de facto, explica bem o que é um conjunto de blocos em que o bloco seguinte aponta para o bloco anterior. E não é possível ninguém individualmente chegar lá e alterar um bloco. Para que o bloco faça parte desta blockchain, tem de existir um consenso, ou seja, um conjunto muito grande de pessoas que correm nós,
computadores, têm de resolver um puzzle criptográfico, e já agora o puzzle em questão é descobrir um número, uma determinada frase aleatória, com um determinado tamanho, tem de começar com um número específico de zeros. E quantos mais zeros tiver no início, mais difícil é encontrar esse número. E é isso que tem acontecido no Bitcoin, tem se tornado cada vez mais difícil, tem exigido cada vez mais poder computacional. E, portanto, quando estes nós finalmente encontram esta chave criptográfica, gera-se aqui o consenso de que este novo nó pode-se juntar à rede, pode-se juntar à blockchain. E é neste novo nó que está a transação, que está a informação de que A transferiu dinheiro para B. E, portanto, com o surgimento desta tecnologia, foi então possível criar-se aqui a moeda digital Bitcoin. Uma particularidade, o bloco 0, chamado bloco de Genesis, tem uma mensagem inscrita, porque é possível colocar nestes blocos, para além de informação sobre transações, ou seja, A enviou dinheiro a B, é possível colocar também informação adicional. E em criptomoedas mais sofisticadas, é possível colocar contratos, que são pedaços de código que executam. Mas no caso da Bitcoin é possível colocar lá alguma informação e no Genesis, no bloco Genesis, portanto, no primeiro bloco da blockchain Bitcoin, tem lá um headline de uma notícia de 3 de janeiro de 2009, publicado no The Times, portanto, um jornal britânico, que dizia assim: Chancellor, portanto, o Chancellor of the Exchequer, o Ministro das Finanças do Reino Unido, on brink of second bailout for banks. Portanto, ele publicou uma notícia referente ao segundo bailout que iria ocorrer em 2009, portanto, a seguir à crise financeira, bancos. E isto não foi por acaso, ele não escolheu uma notícia ao acaso. Há um ethos, há aqui uma motivação filosófica na criação do Bitcoin, que era justamente fugir ou encontrar uma alternativa ao sistema bancário tradicional. Portanto, há aqui uma filosofia na criação da Bitcoin. Seja como for, o que se percebeu a seguir, e muita gente começou a perceber, é que a tecnologia que permite fazer o Bitcoin, portanto a blockchain, não servia apenas para criptomoedas. Podia ser usada num outro conjunto de situações em que nós precisamos de um conjunto de propriedades, em particular que, se nós precisarmos de um sistema descentralizado, em que não existe uma entidade central, ou é desejável que essa entidade central não exista, porque nós não podemos garantir a sua idoneidade, porque temos receio que os dados possam não estar seguros, seja por que motivo for. Se não for desejável existir uma entidade centralizada e se nós não quisermos implementar um sistema para garantir que todos os participantes da rede são necessariamente honestos, então a blockchain é a tecnologia adequada, porque na blockchain, mesmo que estejam lá participantes desonestos, não há problema nenhum com isso, porque eles são excluídos da rede. Eles não conseguem adulterar a blockchain. Por outro lado, não precisamos que haja uma entidade central a controlar quem é que entra, quem é que sai da rede, quem é que pode acrescentar blocos, quem é que não pode acrescentar blocos. E, portanto, existe um conjunto muito significativo de situações em que, de facto, esta tecnologia é uma boa resposta a esses mesmos problemas. E tem sido usado, a Maria já falou na questão das cadeias de abastecimento, tem sido usado imenso, de facto, nas cadeias de abastecimento, numa questão de rastreabilidade ao longo da cadeia de abastecimento. Ainda é uma questão muito complicada, sobretudo para empresas que têm cadeias de abastecimento muito complexas, com vários fornecedores Tier 1, Tier 2, Tier 3. Não esquecer, por exemplo, que o escândalo do trabalho infantil na Nike aconteceu num fornecedor Tier 6 ou 7 da Nike. Portanto, a Nike não tinha visibilidade, era o subcontratado, o subcontratado, o subcontratado, o subcontratado, o subcontratado. E, portanto, não havia visibilidade sobre o que estava ali a acontecer. E, portanto, até a blockchain pode ajudar a mitigar, não resolver por completo a questão da rastreabilidade, se os diferentes participantes forem acrescentando ao longo do processo de produção informação sobre o produto, onde é que ele está, o que é que lá foi colocado. Claro que a blockchain não garante que não é colocado lá lixo. Ou seja, se alguém introduzir algo errado vai ficar na blockchain. Mas permite ter de uma forma descentralizada este conjunto de informação que vai sendo incorporado. A blockchain tem sido muito usada em muitos países, por exemplo, no setor público, para fazer registro de contratos, para fazer mesmo registros de propriedade. E hoje em dia temos também a propriedade virtual, e já tocaram nisso também, a questão do metaverse, de se poder comprar pedaços de terreno virtuais. Okay? Isso já acontece, já existem plataformas e jogos em que as pessoas pagam muito dinheiro para ter um pedaço de terra virtual, que está num jogo, ou para comprar um tanque ou um carro, ou seja o que for. E, portanto, para esse tipo de registro de propriedade,
também pode ser muito interessante, e aliás, a tecnologia blockchain pode ser um auxiliar e quem sabe até um substituto de muito trabalho que os notários fazem, que é a validação de contratos e garantir que as partes estão lá. Ora, com a blockchain nós também conseguimos garantir isso. E portanto a blockchain tem aqui um conjunto de utilizações, enfim, eu nem sequer toquei lá, depois também o João já falou de alguns pontos interessantes, a questão da computação distribuída, de eu poder vender o meu poder computacional e portanto estou a alugar os meus recursos. Isso também, existem projetos nesse sentido. Existem, por exemplo, projetos para armazenamento de dados, uma espécie de Dropbox descentralizado ou de Google Drive descentralizado e que tem imensas vantagens, porque no caso da Dropbox ou da Google Drive, os nossos ficheiros estão alguns nos servidores da Dropbox. E, portanto, nós confiamos que não vai lá ninguém ver o que é que lá está. No caso das soluções que existem em blockchain, o ficheiro é dividido em pedaços muito pequeninos, que são encriptados e que depois são distribuídos por um grande número de computadores. Qualquer pessoa que tenha espaço livre em disco. E, portanto, alguém que consiga, por exemplo, se eu tiver aqui o meu computador, armazenar justamente estes ficheiros, se alguém se apropriar destes ficheiros, não vai conseguir fazer nada com eles, porque eles são apenas uma parte pequenina do ficheiro e está encriptado. Okay? Portanto, isto dá muito mais segurança a este sistema descentralizado de gestão de ficheiros. Isto é apenas mais um exemplo da utilização da blockchain. Mas mais haverá, e depois, se calhar, eu posso falar numa próxima ronda dos projetos em que tenho estado envolvido, em que estou envolvido e que dão exemplos concretos da aplicação da blockchain em contextos que até serão próximos de alguns dos participantes. Não sei, Paulo, passamos já para a próxima ronda ou devo já trabalhar falar desses casos? Sim, antes de passar para a próxima ronda, não sei se alguém tem alguma questão a colocar. Ninguém tem. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Luís? Sim. A minha pergunta é o seguinte, eu creio que entendo blockchain e como funciona e a capacidade que tem de ter registros e certificar registros e de... Pronto, creio que a tecnologia, enfim, em traços muito gerais, penso ter entendido. Mas agora a pergunta era no seguinte, como é que esta tecnologia resulta em moeda e como é que aparece moeda no mercado que não... Claro, a moeda aqui pode ser o pagamento da certificação, mas a verdade é que não há uma troca de dinheiro por Bitcoin. A Bitcoin surge, enfim, tentando ser provocador, a Bitcoin surge do nada ou surge de trabalho informático e não de economia de troca de bens e serviços. Ou quer dizer, não há primeiro uma remuneração de serviços para depois pagar novos serviços. E, portanto, a minha pergunta é, há ou não há aqui um círculo de criação de moeda que vem do nada e que traz aqui um elemento perturbador para tratamento de massa monetária a nível macro? Já agora, completando só aqui a pergunta do Luís, porque eu acho que tem a ver com a resposta que poderão dar, tem a ver com o nível de segurança. Eu confesso que eu tenho o lema de não invisto em coisas que não controlo. Ou que não é que não controlo, porque eu também não controlo a Google e não controlo nenhuma das empresas onde invisto, mas que não conheço. E qual é que é o nível de segurança que nós conseguimos garantir quando investimos em criptomoeda ou no que seja e nem sabemos bem onde é que estamos, é um bocadinho isto que o Luís diz, nem sabemos bem qual é que é o negócio que está por trás disto, não é? Qual é que é... Helena, pondo a coisa de outra maneira é assim, um informático habilidoso, um miner habilidoso, até que ponto é que não pode entrar no sistema de certificação e à conta disso criar moeda? Não pode.
Paulo, posso só fazer aqui uma réplica rápida? Era essa, no fundo, o que nós estamos não, a a ideia algum é nível essa. de segurança, não é? A ideia é fazer réplicas Eu faço aqui rápidas. uma réplica, Força. até porque eu acho que o José Maria não vai poder responder, dar a resposta que eu vou dar em relação à pergunta de Luís Nogueira, relativamente a criar dinheiro do nada. Isso é o que os bancos centrais fazem, com moeda fiduciária. Os bancos centrais fazem literalmente isso, criam moeda do nada. Obviamente que vão tentar ajustar, ou presumimos nós, que vão tentar ajustar a oferta monetária àquilo que é a procura na economia, mas na prática o quantitative easing e a inflação que temos visto nos ativos, seja ativos reais, imobiliários, seja ativos financeiros, é prova clara que esse não é o caso, não é? Os bancos centrais expandiram o seu balanço como nunca haviam feito. No caso da Bitcoin há aqui uma particularidade, é que é uma moeda deflacionária. Ou seja, há um limite. Existem 21 milhões de Bitcoins e não há forma alguma, quer dizer, em teoria até tinham todos os miners de todo o mundo de se juntarem e concordarem com a alteração, o que é altamente improvável, porque eles estão altamente distribuídos, e portanto são distribuídos por todo o mundo, seria quase impossível, e a Bitcoin não tem um sistema de governança que permita ser alterado, e portanto, a partir disso é virtualmente impossível de acontecer, quer eles concordarem com essa alteração. E portanto, há 21 milhões de Bitcoin, 18 ou 19 já estão em circulação, e assim será. E, portanto, de facto, são recursos escassos, e é justamente a escassez que lhes dá valor, e como tal, não há aqui a possibilidade de alguém chegar lá, carregar um botão e agora imprimir mais 20 ou 30 ou 100 milhões ou 1000 milhões. Não é assim com todas as criptomoedas. E agora, passando para a questão da Helena, que é muito relevante, existem criptomoedas de facto em que o criador da sua criptomoeda imprime no início milhares e milhões de moedas e depois acaba por as vender e alguns ficam com dinheiro e depois desaparecem, e já aconteceu. E, portanto, tem de haver aqui uma due diligence muito grande, porque nem todas as criptomoedas são iguais. Existem 9.000 ou 10.000 criptomoedas, grande parte é lixo, e, portanto, é preciso perceber, e não é muito longe do que existe, quer dizer, há empresas boas e há empresas más, há empresas com futuro e há empresas sem futuro. E com as criptomoedas vai ser exatamente igual. Há criptomoedas que são sólidas, têm projetos sólidos, que, por exemplo, a questão do Ethereum, a Solana, a Avalanche, são todos Polkadot, enfim, são todos projetos sérios, com uma comunidade muito grande e muito zelosa do que está a ser feito, com governança, com mecanismos de auditoria, todo o código é livre, é software livre, portanto pode ser auditado, e como tal são projetos muito fiáveis. Outros, um bocadinho mais recônditos, podem muitas vezes dar em fraudes, já aconteceu, e portanto é preciso fazer alguma investigação, não é comprar uma criptomoeda qualquer, porque elas não são todas iguais. Agora, uma coisa é certa, de facto, no caso da Bitcoin, não é possível um hacker, por muito habilidoso que seja, conseguir ele sozinho alterar a Bitcoin. Ele tinha de invadir, neste momento são centenas de milhares de computadores que servem de nós, da rede, para conseguir comprometer a rede. Ora, no sistema financeiro tradicional, não. Se eles conseguirem invadir um banco, se eles conseguirem invadir a conta de um cliente, se eles conseguirem o limite no Banco Central, será mais complicado. Mas a verdade é que a rede está muito mais exposta porque tem muitos mais pontos de falha, ao contrário da Bitcoin. A Bitcoin não tem pontos de falha no sentido em que se 1 ou 2 ou 10 ou 20 ou 100 ou 1000 nós falharem, a rede continua a falhar, continua a funcionar. E a prova disso é que tem funcionado desde 2009 até aos dias de hoje, com um enorme escrutínio, imensa gente a usar, imensa gente a olhar para o código, e até à data nunca houve nenhum incidente com a rede Bitcoin. Não é o caso com outras criptomoedas, volto a reforçar isto, mas com o Bitcoin nunca houve qualquer incidente. Posso acrescentar? Mário, Luís, deixa-me só acrescentar uma coisa. A Bitcoin e as criptomoedas têm outra função muito importante, quer dizer, que é a possibilidade de evitar os intermediários. A nível mundial, uma das maiores movimentos de moeda são as remessas dos imigrantes a nível mundial. E essas remessas dos imigrantes chegam a custar à volta de 10 a 20%, ou seja, 10 a 20% do valor que alguém que trabalha em Portugal manda para o Brasil, ou para Angola, ou para Moçambique, pode, ou de outros países quaisquer, pode efetivamente estar sujeito a esse tipo de custo. E com as criptomoedas, eventualmente a Bitcoin ou outras, consegue-se eventualmente reduzir significativamente o número de intermediários, porque há um número tremendo de intermediários, ou pode haver numa transação, e efetivamente o que as criptomoedas permitem é reduzir o número de intermediários. Evidentemente isso não será de imediato, mas em termos de futuro certamente que isso vai acontecer. Mário e João, mas lá ver, aqui a questão é, eu não sei se ainda está claro,
a ver, quem é que produz criptomoedas? De onde é que vem o valor inicial do novo Bitcoin? Do Quer dizer, mercado. é certo que não, mas espera aí, mas antes de chegar ao mercado, alguém tem que as lançar no mercado. Exatamente. Quer dizer, o Banco Central lança moeda, mas o Banco Central vamos ver, usa um conjunto de mecanismos É um para processo que claro. É um processo para que claro. não É, o sei se é Bitcoin, claro. a Bitcoin é que é Não, claro, mas os bancos centrais não é Exato. nada claro. Nada é Exatamente. claro, não é nada claro como é que o Banco Não, Central... a Não, Bitcoin é muito eu simples. não vou qualificar, não vou qualificar. Vamos pôr isto um bocadinho um passo atrás, que é um Banco Central tem um conjunto de mecanismos, ferramentas para tentar que a economia funcione de uma forma harmoniosa, chamemos-lhe assim. Pronto. Cada economia tem um valor, produz bens e tem que haver uma base comum das relações de troca. Pronto. No início era o ouro, depois pronto. Hoje em dia produz-se moeda para resolver crises económicas e não sei o quê, mas a esperança que tudo isto venha a normalizar, seja temporário, tal. Pronto. E há por trás a produção de bens e serviços da economia. E cada um que produz um bem tem que ter tem que ter uma relação de troca, tem que ter uma unidade de troca. Pronto. A Bitcoin, por ser digital, vem para o mercado produzido por N entidades, por troca de quê? Baseado em que valor? Não é Tens de explicar. Atenção, espera. Tens que perceber como é que mas gerada espera lá. cada Bitcoin. Não, tudo bem. Depois, quando o mercado vai valorizar, essa também é uma grande questão, porque, vamos lá ver, a origem e divulgação desta moeda digital começou também por ser utilizada em grande parte pelos motivos inconfessáveis, não é? Quer dizer, quem não quer estar no sistema passou a usar uma moeda digital porque não tem rastro. Mas não é esta. Não, a Bitcoin tem rastro. Tem um rastro enorme. Exatamente. Não, mas espera lá. A Bitcoin para isto é um nada. Teríamos que explicar melhor ao Luís. Mas um narcotraficante que Não usa recebe, Bitcoin. Não usa. que recebe pagamentos que recebe pagamento em Bitcoin. Por exemplo, aqui há um ano atrás, ou aqui quando isto começou a aparecer, há 2 ou 3 anos, havia uns hackers que entravam nas empresas, bloqueavam as bases de dados e depois diziam: meus amigos, paguem-me em Bitcoins neste endereço. Sim, mas Eles não diziam pague-me em dólares nesta conta bancária. Eles antes diziam, antes da Bitcoin diziam, as pessoas, os hackers e os terroristas... Antes diziam entregue uma mala de dinheiro. Agora exatamente. dizem, mas isso tem rastro. Luís, isso tem mas rastro. a questão fundamental é essa, é que quanto mais ilícita é a atividade, maior tem que ser a qualidade da moeda que é exigida. Eu não vou fazer um hacking de uma empresa e depois exigir kwanzas, ou, não é? Vou exigir uma moeda com qualidade. E a Bitcoin tinha essa vantagem e hoje em dia é completamente traceable. Mas há aí várias questões que eu acho que o Luís está a lançar. A primeira é o que é moeda. E a Bitcoin tem todas as características de moeda. Toda a moeda é criada do nada, desse ponto de vista. Né? O ouro surge do nada neste sentido, em que a primeira vez que é utilizado, a primeira transação em que é utilizada é a primeira transação em que é utilizada. Portanto, o ouro estava lá e foi utilizado como meio de troca. No caso da Bitcoin, é exatamente a mesma coisa, sendo que há um valor intrínseco que está, ou que resulta da mineração, dos recursos que são utilizados na mineração. Portanto, há aqui há um valor que está agarrado à Bitcoin. A Bitcoin é emitida cada vez que é válida como recompensa pela validação de um bloco, cada vez que um bloco é validado, o que acontece em média 10 em 10 minutos. Portanto, 10 em 10 minutos são criadas, hoje em dia, 12,5 bitcoins que são atribuídas ao minerador que conseguiu resolver o puzzle criptográfico e fez a validação do último bloco. Não é? E, portanto, o que é dinheiro? O que é dinheiro é aquilo que
que as pessoas, os intervenientes no mercado, acham que melhor armazena o valor daquilo que eles estão a ceder, seja o bem, seja o serviço. Isso é um processo de mercado, que já foi, aliás, foi um processo de mercado até os governos obrigarem a que o dinheiro fosse o dinheiro criado pelos bancos centrais, o que, aliás, é uma coisa muito pouco, eu diria, muito pouco democrática, ou com uma tradição de pouca liberdade, não é? Uma restrição à liberdade. O facto das pessoas estarem a aderir ao Bitcoin cada vez mais e acharem que isso é moeda, só atesta de facto as propriedades monetárias da Bitcoin, e é isso que confere propriedades de moeda à Bitcoin. Zé Maria, deixa-me dar Sim. um outro exemplo. Nos Estados Unidos, os grandes bancos, Goldman Sachs, Chase, etc., inicialmente tinham uma posição de dizer, o Jamie Dimon disse isso várias vezes, que as criptomoedas eram fraudes, não é? Porque, efetivamente, eles também não percebiam o que era o blockchain e as propriedades que tinha. E essa perspectiva deles tem vindo a mudar sensivelmente. Portanto, eles, neste momento, estão a aderir, a desenvolver produtos com base em criptomoedas, nomeadamente o blockchain, ETFs com base em blockchain, e, portanto, eles compreenderam o potencial de valor que existe nas criptomoedas. Mas o que eu gostava também de salientar é que, de facto, a Bitcoin é o mais relevante das criptomoedas e, em termos de valor de mercado, é maior, mas existem outras aplicações muito grandes. Eu vou dar um exemplo interessante ligado à saúde. Por exemplo, na área dos seguros de saúde, cerca de 30% do valor são custos administrativos. Nos Estados Unidos há uma empresa chamada Softcare, cujo empreendedor é uma pessoa que tem dezenas de anos, 20 ou 30 anos de experiência na área dos seguros de saúde e que resolveu desenvolver projetos baseados em blockchain no sentido, através de smart contracts, porque na saúde, um seguro de saúde tem muitos intervenientes, não é? É extremamente complexo, é como nas supply chains, no sentido de reduzir drasticamente todos esses custos, ou seja, a introdução do blockchain em determinadas áreas reduz tremendamente os custos, por um lado. Por outro lado, pode tornar acessível a moeda a pessoas que não têm. Há zonas do mundo onde não há bancos, mas existem cada vez mais telemóveis e, portanto, tendo um telemóvel, consegue-se aceder à moeda digital. Portanto, e quem fala na saúde, fala na área como já foi dito, também na área dos registros de propriedade, no registro de transação, no registro da propriedade industrial, e que tem uma segurança tremenda, porque no blockchain, Luís, há a garantia que as transações são imutáveis, praticamente imutáveis. João, mas aí estás a misturar duas coisas, atenção. Eu comecei por dizer, eu entendo os méritos da blockchain. E o exemplo dos seguros, estamos a falar de blockchain. Certo. O meu problema começa quando esta tecnologia cria moeda. Portanto, as minhas dúvidas, ou digamos, penso eu, que talvez em benefício da audiência possa ser um tema eventualmente mais interessante, eu acho que é relativamente fácil de entender os méritos da blockchain. Redução de custos, ter a coisa... Pronto, é uma tecnologia que eu posso usar o digital com segurança. Perfeito. Ótimo. Agora, quando eu, com esta tecnologia, crio moeda e me torno um banco central, entre aspas, não é? Porque até aqui só o Banco Central é que emitia moeda, e no início, lamento dizer-vos, mas eu comecei também a olhar para este fenómeno há 10 anos, quando o Bitcoin estava a 2.000 euros. E naquela altura, o que se via e o que se ouvia, e até os hackers que começaram a pedir resgates em bitcoins e não sei o quê, era uma moeda que era... alguns usavam por brincadeira e por... deixa cá ver e tal. E começou a ganhar visibilidade e preço especulativo quando começou a ser usado para pagamentos inconfessáveis. E aí começou a haver uma grande procura. Portanto, esses casos de narcotraficantes e coisas desse género, nessa altura usavam as bitcoins, ou usavam as moedas, este tipo de moedas, como formas de pagamento sem precisar de dólares e euros.
e pronto, e isso de repente disparou a Bitcoin a certa altura nos anos 2009, não, 2018, não, antes disso até, 2014. 2019, 2020. Mas isso, Não, 2014. em 2019 porque... Não, é uma questão de. Mas agora, só um ponto em relação a isso. Isso acontecia de antes, de facto, porque as instituições ainda não sabiam lidar com o Bitcoin. O FBI não sabia lidar com o Bitcoin. Hoje em dia, a melhor coisa que podem fazer, enfim, quem quiser fazer este tipo de práticas ilícitas, é usar o Bitcoin. Porque a FBI imediatamente vai ao endereço Bitcoin, rastreia todas as transferências para lá e consegue ver por onde é que o dinheiro circulou e depois consegue perceber quem é que tem a chave daquela carteira, enfim, fazendo, obviamente, métodos indiciários, e se encontrar a pessoa, encontrar chaves de acesso à Bitcoin, consegue imediatamente perceber que aquela pessoa é dona daquela carteira. E, portanto, a Bitcoin hoje em dia seria uma péssima alternativa, opção para este tipo de atividades ilícitas. Existem outras moedas que seria diferente. Existem criptomoedas, como por exemplo o Monero, que são completamente anónimas, que torna quase impossível rastrear para onde é que o dinheiro circulou. Mas no caso da Bitcoin, isso de facto não se coloca. Em relação a de onde é que o dinheiro surge, eu acho que este é um ponto importante que eu acho que nenhum dos três se referiu, peço desculpa. É um incentivo que está programado na própria rede. E basicamente funciona assim. Porquê que existe gente, porquê que existem nós que estão a dedicar os seus computadores a processar os blocos e a colocá-los na blockchain? Porque com uma probabilidade cada vez mais baixa, mas com uma probabilidade, num desses momentos em que estão a resolver uma chave criptográfica, podem tirar de lá 25 bitcoins. Agora já não é 25, vai diminuindo, é o chamado halving, mas tiram de lá bitcoins. E, portanto, este é o incentivo, existem dois incentivos na rede. Primeiro são as fees de transação, que são infinitamente inferiores às fees cobradas pelo sistema bancário legacy, tradicional, e o outro incentivo são as bitcoins que os mineradores conseguem retirar de lá quando estão a contribuir para a rede, porque senão não haveria incentivo de contribuir para a rede. Portanto, só mais duas pontas. Luís, só para terminar. Porque este ponto tenho uma pergunta boa para isso. Só um exemplo concreto de como é que a Bitcoin acrescenta valor. Portanto, aqui, claramente, eu estou a trocar o meu poder computacional por a possibilidade de ter uma recompensa de Bitcoin. Mas agora vou dar um exemplo da vida real, com ativos reais, que mostra uma atualização recente que está a ser dada na Bitcoin na Islândia e noutros países, em que nós não temos alternativa para isso, que é a captação de energia renovável. Nós temos baterias naturais, nomeadamente as barragens hidroelétricas. Nós enchemos a barragem e aquilo é uma bateria, mas não temos muitas destas. E, portanto, muita energia renovável que nós produzimos e que não há procura para ela, nós exportamos a preço zero. Nos Estados Unidos até pagam para exportar isso. Exportamos para a Espanha, para o mercado ibérico. E, portanto, nós não conseguimos fazer nada com isso. O que é que eles estão a fazer? Eles estão a pegar na energia renovável sedentária, aquela que não é consumida, e estão a usá-la para minerar bitcoins. Portanto, nós estamos a transferir energia renovável para um ativo digital que tem valor. Mário, então agora esta pergunta Luís, deixa-me acrescentar. Luís, deixa-me acrescentar o que disse o Mário. A verdade é esta, existe uma escassez em termos de Bitcoin, aquilo está programado para ter 21 milhões de Bitcoin, neste momento estão emitidas 18 milhões, mas como vai haver o halving, portanto vai reduzir 50% de tempos a tempos, não é? E vai durar, está previsto durar até 2140. Como é que isto vai funcionar? A remuneração por cada bloco que é, digamos, acreditado ou certificado, vai diminuir. O que é que vai aumentar? É as FIIs, as transações. A previsão é que as transações vão aumentando muito e as FIIs vão aumentando muito, ou seja, os miners vão continuar a ter uma remuneração, que é isso que vai fazer o sistema continuar a funcionar. Em termos do valor, o valor depois é-lhe dado pelo mercado, não é? É como outro ativo qualquer, não é? Tu dizes assim, mas há especulação nisso. Obviamente que pode haver, mas em termos práticos existem uma série de vantagens de algumas aplicações, por exemplo a Polkadot, Cardano, etc., que permitem que sejam, por exemplo, metidos os smart contracts e tu podes automatizar uma série de funções. Com isto, produzindo valor, e como o Mário disse, não é? Esta questão, por exemplo, de produzir as bitcoins através da energia renovável. Portanto, o mercado dá-lhe o valor e há, efetivamente, uma criação de valor efetivo.
Mário, então agora esta pergunta. Pronto, este mecanismo de produção de Espera, Bitcoin. Luís, só um bocadinho, só perguntar se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar, só para não estarmos aqui. A conversa está muito Eu agradável. gostava de fazer Sim. uma, duas perguntas, mas relativamente mais técnico. Relativamente a blockchains, como engenheiro e como developer neste aspecto, tenho interesse em desenvolver blockchain para empresas. E cheguei a um ponto que é, temos que escolher entre blockchain privada ou blockchain pública. Isto porquê? Porque há empresas, como é que sabe, as empresas têm sempre confidencialidade e elas pedem para muitos dos seus dados serem privados. Mas ninguém confia e investe em blockchains privadas. Pelo menos eu, como também investidor nessa parte, eu não invisto em coisas que não sei o que é que lá andam. E se há visibilidade de futuro para este género de blockchains privadas ou interações entre blockchain pública e blockchain privada para gerar transações com informação sensível de empresas? Sim, basicamente. Bom, É isso. se calhar muito rapidamente, depois o João ou o Zé Maria que acrescentem. Obrigado. Acho que aqui melhor do que público ou privado é usar o termo permissionless e permissioned, ou seja, temos autorização para entrar na rede ou não temos autorização para entrar na rede. Porque existem muitos projetos de blockchain privada, e por exemplo a Ethereum é um projeto de open source que tem uma versão pública e tem uma versão privada, em que nós temos acesso ao código-fonte. A questão é, os nós que fazem parte da rede não são públicos, ou seja, se nós usarmos a rede na sua versão privada, nós é que escolhemos que nós é que podemos lá colocar. E existem muitas empresas que trabalham nesta modalidade, é verdade, portanto, escolhem que nós é que fazem parte da rede, e eu diria que a escolha da versão pública ou privada depende do contexto, não é? Acho que, por exemplo, se estivermos a falar de organismos da administração pública, do setor público, em que o escrutínio e a transparência é desejável, não é? Nós deveríamos estar a falar de uma rede pública, aberta, em que qualquer pessoa possa fazer parte da rede, não é? Portanto, aí fará sentido. Agora, num contexto mais limitado, vamos imaginar que é um conjunto de empresas, não é? Que querem ter uma blockchain para, seja que caso de uso for, aí se calhar não faz sentido que estejam publicamente disponíveis na internet e qualquer pessoa possa ser um nó dessa rede. E nós dependermos desses nós dessa rede. Aí poderá fazer sentido correr uma blockchain privada. Eu acho que só aqui o ponto importante, existem muitos casos, o Corda, por exemplo, é um exemplo de muito sucesso, o Corda R3, de blockchains que são eminentemente privadas. Portanto, estes projetos são, não obstante, open source, e portanto podem ser auditados, podemos olhar para o código, podemos confiar ou não nele, não é? Portanto, eu acho que esse ponto é importante. Qual usar? Depende do caso de uso. Em alguns casos fará sentido ser público, uma moeda faz sentido que seja público. Noutros casos, em particular, que envolvem informação privada, um exemplo, por exemplo, que eu tive envolvido, mas que não avançou ainda, pelo menos ainda, a questão do acesso aos dados clínicos, ao nosso registro de saúde. Não faz sentido que todos estes acessos estejam em nós públicos na rede, ok? Vamos imaginar que os serviços partilhados do Ministério da Saúde decidem criar uma blockchain, não para guardar os dados clínicos, mas para guardar os acessos aos dados clínicos. Quem é que acedeu a quê, consultou o quê e durante quanto tempo? Para se poder fazer uma auditoria aos dados em saúde. Esse tipo de blockchain não faria sentido, na minha perspectiva, ser pública. Não faria sentido estar a correr em nós públicos, porque não faz sentido que eu me junte agora a esta rede e esteja a fazer parte da rede. Esta rede faria todo sentido que fosse privada. Portanto, é um exemplo, entre muitos outros, em que faria sentido a rede ser privada e não pública. Então, posso... Sim. Estás sem som. João, estás sem som, estás a falar... Mas a minha pergunta... Estou a falar sozinho. Luís, deixa-me acrescentar. A questão da identidade é uma questão fundamental, não é? E, por exemplo, em termos dos registros clínicos também é. Hoje em dia, o valor que grande parte das redes sociais, e a Google, por exemplo, tem, é pelo facto de ter informação sobre nós. E, portanto, é isso que lhes dá valor. Agora, se nós pudermos ter uma rede em que nós possamos, de alguma maneira, preservar a nossa privacidade e, efetivamente, monetizar a nossa identidade, e isso pode ser conseguido através do blockchain. E o blockchain
na sua perspectiva integrada e global, porque é imutável. Os registros que nós lá metemos são imutáveis, mas depois é uma questão do acesso. E, portanto, há uma corrente que advoga no sentido de realmente nós conseguirmos, de alguma maneira, passarmos a ser nós os donos da nossa informação e não o Estado, efetivamente, e não só o Estado, as redes sociais e todas essas organizações que têm acesso a dados nossos. Não, uma vez mais, a questão da blockchain, eu acho que os méritos são mais fáceis de perceber. Voltando às moedas, a ver, qual é a diferença da criação de bitcoins? Se este sistema fosse transferido para a nossa vida atual, eu, cada vez que produzo um produto, vou ao Banco Central e peço moeda. Eu, cada vez que presto um serviço, vou ao Banco Central e peço moeda. Ou então, eu, cada vez que faço um serviço, emito um cupão. E toma lá este cupão. Pronto. E agora vai vender esse cupão. E agora o João compra-me o cupão, que foi um serviço de 10 euros. E a certa altura, toda a gente aceita os meus cupões. E então há alguém que quer reunir os cupões para comprar um Tesla. E então pega nos cupões todos e vai comprar um Tesla. Ou seja, se há outros mecanismos de criação de moeda, quer dizer, a prazo, temos aqui um problema para resolver enquanto economia, não é? Porque a competição entre moedas já existe. O foreign exchange é a competição entre moedas. Claro. Não, tá, vamos ver, mas as moedas de países... E até ao século XX moedas... havia o bimetallismo, etc. Isso, a competição de moedas, há quem defenda que é muito saudável. Não, e há cidades que criaram a sua própria moeda. Exatamente. É a ideia dos cupons. Há Miami, por exemplo. Há cidades que... E até há bairros, não é? Há bairros que emitem cupons e que dizem que as lojas aceitam aqueles cupons e, portanto, é uma moeda como outra qualquer. Mas agora, a produção dessa moeda em larguíssima escala, não é? Quando se vêem os islandeses a serem os principais consumidores de energia, porque têm lá não sei quantos miners e edifícios inteiros cheios de servers e computadores para fazer o mining e fazer a tal validação de registros e com isso lançam bitcoins no mercado. Quer dizer, a pergunta, digamos, filosófica, se quiserem, é onde é que isto vai parar, não é? Quer dizer, se há outras formas de criação de moeda e quando me dizem assim, epá, não te preocupes porque isto só vão ser emitidas 28 mil milhões de bitcoins. 25. Isso é agora, depois já de haver outro que emite outros 25 mil milhões de Corey Coins, e depois há outro que emite mais 25 milhões de Blurry Coins e Blackberry Coins, e a certa altura temos... Isso é o que a Venezuela tenta fazer sem sucesso, que é emitir bolívares. Exatamente. E não é por isso que tem mais valor. Exatamente. A questão é dinheiro, aquilo que o mercado acha que é dinheiro. Aliás, Exatamente. esta experiência do dinheiro fiduciário é uma experiência, é uma total anomalia histórica, que é conseguida num contexto muito, muito particular, sobretudo que se cristaliza com Bretton Woods, em que se assume, porque os Estados Unidos eram a potência hegemónica e porque foram vencedores da guerra e porque eram a maior economia do mundo e porque tinham a maior capacidade militar do mundo, se assumiu um padrão dólar e, portanto, de alguma forma, este padrão dólar, sendo o dólar uma moeda fiduciária, que na verdade em Bretton Woods não era, porque o seu valor estava ligado ao ouro, ou seja, havia pelo menos teoricamente, a ideia e a obrigatoriedade de que os dólares emitidos pela Reserva Federal Norte-Americana teriam uma correspondência em ouro depositado depositado nos cofres do governo norte-americano. Pronto. Isto para dizer o quê? Para dizer que esta história de que há um Banco Central que imita aquilo que é moeda é uma anomalia histórica que, no cômputo da história da humanidade, é uma pequena vírgula. E, portanto, aquilo que a Bitcoin faz é um bocadinho
já agora, e com enormes prejuízos, diria eu. O Mário disse há pouco que eu não poderia falar sobre isto. Se calhar não devia, mas a verdade é que o dinheiro fiduciário cria uma instabilidade macroeconómica brutal porque gera ciclos de crédito completamente anómalos. E então andamos de crise em crise financeira em crise financeira, sempre utilizando a mesma fórmula, a mesma solução, que é injetar mais moeda e, portanto, diluindo o valor da moeda que já foi criada. E a Bitcoin, e o sucesso da Bitcoin, e é da Bitcoin, não é das outras, porque temos a Bitcoin e temos Ethereum como cryptocurrencies, como moeda digital, o resto, penso eu, que não tem ambição nem vocação para isso. E, portanto, a Bitcoin e sobretudo a Bitcoin vai se calhar recuperar alguma da sanidade monetária que se perdeu, sobretudo nos últimos anos, de regime de moeda fiduciária. Mas quando ela começa com 1 cêntimo e acaba em $50.000 por questões de escassez, não porque acabou, há um conjunto... Não acabou, não acabou. Claro, Mas eu gostava de mudar. E daqui a uns anos vale €1.000. Luís, Ao $1.000, alguma coisa também está mal, porque uma não, economia Luís, vive assim. é um mercado, Ora, é um mercado que valoriza. só um É um ponto. mercado que está a valorizar. Mas deixem-me Em mudar um função bocado de a quê? A conversa. valorização? Em função de quê? Em função da procura e da oferta que existe, Sim, não é? mas lá A está, valorização monetária, porque Mas não há... os dólares chegam em catadupa à economia e os euros, e portanto, como há cada vez, é uma questão de procura e de oferta, como há cada vez mais dólares e euros, e como a quantidade de bitcoins é limitada, a oferta e a O procura Bitcoin leva a vale isso. mais. Mas deixem mudar um bocado o rumo da Portanto, conversa. vocês não acreditam que as moedas têm a ver com a produção de cada país. Quando nós tínhamos uma moeda, estava relacionado com o valor da economia, certo? E por isso é que havia uma taxa de câmbio, com a inflação e as taxas de juros diferentes, havia um equilíbrio entre o valor. Se uma economia cresce e se cria mais valor, a moeda torna-se mais forte. Quer dizer, Luís, isto não é uma regra de 3 simples, mas havia uma origem. Luís, com bitcoins tu deixas de ter taxas de câmbio, por exemplo, no mundo, não, mas aí no mundo está ideal, questão, não mas é? aí é que está Agora, a questão. deixa-me dizer outra coisa, deixa-me mudar um bocadinho a conversa, porque estamos a focalizar muito na moeda. E as aplicações do blockchain são muito mais do que isso, do que a Bitcoin, Sim, embora se a formos para a Bitcoin seja a blockchain, principal. estamos de acordo. Não, por exemplo, os NFTs, não é? Eu vou dar um outro exemplo prático. A Glenfiddich, portanto, o whisky Glenfiddich, desenvolveu com uma empresa que se chama Blockbar um blockchain para whiskies daqueles mais raros, não é? E como é que isto funciona? É um certificado de autenticidade que é dado a cada uma garrafa, portanto, cada uma tem uma identidade própria e imutável. E depois essas garrafas são armazenadas num sítio físico determinado pela Glenfiddich. E o que é que existe? Existe um título. E esse título pode ser transacionado. E hoje pode valer $10.000, amanhã 15.000 e depois 20.000. Portanto, pode haver uma transação. E depois tu dizes assim, e se eu quiser beber a garrafa de whisky? Porque é para isso que o whisky é feito, é para ser bebido. Então o que é que vai acontecer? A pessoa que quiser, num determinado momento, beber a garrafa tem que destruir o seu NFT, portanto, o seu token. E é assim que estas coisas funcionam. Portanto, é um exemplo de um mercado que é criado e desenvolvido e há transações que vão criar valor. Por exemplo, as obras de arte. É a mesma coisa. Portanto, uma obra de arte única pode ser transacionada N vezes, mas através de um smart contract, o autor dessa obra de arte pode colocar que, cada vez que há uma transação, uma percentagem do valor reverte para ele. E é uma maneira, por exemplo, na música a mesma coisa, isso já está a acontecer, de haver, efetivamente, um blockchain para música que é produzida e depois o autor acaba por receber dinheiro relativamente às transações que vão sendo feitas e que estão todas Mas até aí tudo bem, perfeitamente até aí tudo verificadas. bem. Mas É um FII, essa um FII de autor. É um FII de exatamente, autor. mas é a Mas há um utilidade que é bem, criada, há um é uma valor. utilidade que é criada. A Bitcoin também tem uma utilidade, Luís, e a questão da escassez, e portanto vai haver 21 milhões, não vai haver mais. Se o dólar e o euro continuam a emitir moeda, hoje em dia um dólar vale muito menos do que valia há 100 anos, não é? Portanto, há aqui efetivamente um processo que é dominado politicamente, depois na prática é política, dizem os bancos centrais são independentes, até certo ponto, não é? Portanto, eles podem depois, os políticos, determinar o que é feito. Em termos de Bitcoin não há nenhum político que possa determinar, é uma reserva de valor e que está ali e que os políticos não conseguem manipular.
Essa é uma grande diferença. E que nem pode ser confiscada, não é? Por exemplo, não é? Eu isso percebo, mas sinceramente não sei se isso é bem ou mal. Se uma economia viver toda sem regulação, a gente já viu esse filme aqui há uns anos atrás, quando tiras a regulação e cada um faz o que quer e dá-se o valor que cada um atribui. Imagino que isso não vai dar bom resultado. Não, a certa altura é uma selva, não é? Claro, Luís, a regulação é necessária. Agora, como é evidente, isto são coisas novas. E as leis vão sempre atrás da realidade, como todos nós sabemos, não é? As leis vão sendo feitas em função da realidade que vai sendo Tens que ter um construída. valor por trás. Se não tiveres algo que tenha valor por trás... Mas tem, já percebeste que tem. Já percebeste que tem. Em termos da regulação, ela vai existindo à medida que a realidade se vai desenrolando. Porque não é possível prever. Ok. Sobre a questão do valor, é uma coisa que, se me derem um atalho, é como o ouro, não é? Nós aqui há 100 anos tínhamos o padrão ouro, e o ouro, o que é? Não tem economia nenhuma associada, não é? E o Bitcoin também não tem economia associada. Isso é um conceito que nos puseram nas escolas de economia, e estou a buscar um bocadinho o que o Zé Maria estava a dizer. Esta questão fiduciária de emissão de moedas é uma coisa do século XX, XXI também. Mas aquilo é uma unidade de valor que uma pessoa podia transacionar em sal, como podia ser outra coisa qualquer, não é? É uma Bitcoin, não tem que estar associada a nenhuma economia, nem taxas de juros, nem essas coisas. Eu acho que aí é Mas o ouro ainda se trazia ao peito e ainda embelezava muitas pessoas, não é? Mas não havia computadores na internet, Luís. Nós estamos num tempo diferente. Nós estamos num tempo diferente. Não, e o sal servia para temperar a comida, quer dizer, havia uma utilidade na relação de troca. O Bitcoin é um algoritmo informático, Luís, o mundo é diferente. Mas eu percebo, Luís, é difícil perceber como é que a moeda... É difícil perceber a valorização, não é? Eu percebo, eu acho que entendo, eu quero é ir mais longe nas derivadas que isto nos empurra. Sim, mas o ouro também não serve para muito mais, Luís. O ouro serve aqui para fazer coroa nos dentes, para fazer dentes de ouro e pouco mais. Quer dizer, obviamente que há uma produção industrial, mas há ourizaria, mas é uma coisa bastante pequena, não é? Portanto, é a função utilidade. Mas é daí que veio o valor. É um bem, bem escasso. É um bem escasso. Era uma escasso, era uma prova de riqueza na altura. Que tinha utilizações, servia para adornar igrejas, servia para embelezar senhoras e senhores na época medieval, etc. Luís, estamos no século XXI, pá, vivemos na época digital, vamos ter moedas digitais, já temos, vamos ter mais. A questão aqui é de onde é que vem esse valor. Portanto, de onde é que vem esse valor? Já demos vários argumentos para isso. A valorização ganha esta bubble pela escassez. E a questão está mesmo aí. As economias conseguem se organizar com este tipo de ativos? Eu tenho dúvidas. E é aí que eu bato o meu ponto. Mas Luís, há um ponto muito interessante, que é a mudança de perspectiva das grandes casas financeiras mundiais. Tu sabes muito bem que aqui há 4, 5 anos... João, as grandes casas financeiras mundiais vão onde está o flow. Exatamente. Se há gente que dá valor, why not? Exatamente. É porque tem valor. Então, na verdade é que tem valor. Não, é por isso que eles vão atrás. João, até podias dar valor a cavalos. Se há gente que gosta de cavalos, vamos fazer um produto de cavalos. Está bem. E há gente que gosta sei lá, olha, os certificados de carbono. Pronto, há gente que dá valor ao certificado de carbono. Mas tem um valor intrínseco. Valem dinheiro em mercado. Valem dinheiro e tem uma finalidade específica, que é reduzir as emissões, objetivamente. Vamos fazer a ideia produto, é essa. Portanto, por isso, as instituições financeiras, Goldman Sachs e companhia, obviamente que se há mercado, vamos trabalhar o mercado. Agora, eu estou na derivada a seguir, que é, vamos lá ver a natureza e a consistência e como é que isto se pode articular para que as economias funcionem de maneira correta e harmoniosa. E portanto, vamos então à raiz. E daí a minha pergunta inicial. Eu até admito, só acrescentar aqui também mais um ponto, eu até admito que no futuro venhamos a ter só estas moedas digitais, mas diria, por exemplo, vocês imaginem como é que seria o cenário hoje em dia
se nos retirassem neste momento o dólar e o euro e essas moedas estáveis. Estávamos sujeitos a esta volatilidade tremenda que assistimos nas moedas digitais. Eu não gostava de ter neste momento o meu património indexado a uma dessas moedas digitais. Estou muito mais seguro por estar indexado às moedas tradicionais, não é? Não sei se vai estar por muito mais tempo. Mas isso... Não sei se vai estar por muito mais tempo. Está mais seguro, mas também mais pobre. Mário, mas o que acontece é o seguinte, há uma coisa que não me dá segurança nenhuma, que é a volatilidade destas moedas. Não, de acordo. Mas é por isso que existem as stablecoins. Portanto, as stablecoins são moedas digitais que estão indexadas, por exemplo, ao dólar. E uma pessoa, por exemplo, que investe em bitcoins por causa da volatilidade, pode, num determinado momento, transformar as bitcoins em stablecoins. E depois, num outro momento, fazer o movimento inverso. Portanto, existe uma resposta, existe uma utilidade nestas stablecoins e que suscitam, digamos, a satisfação de uma necessidade, que é a necessidade do investidor proteger, digamos, o seu investimento da volatilidade e aproveitar movimentos de alta e baixa, mas isto tem a ver com a especulação financeira, mas na verdade tem uma utilidade. Agora só acrescentaria o seguinte, não seria desejável que de um momento para o outro acabássemos com a moeda fiduciária e substituíssemos por criptomoedas, não é? Eu acho que este processo vai ser um processo gradual, que vai demorar muitos anos, mas esta reconversão nas finanças centralizadas, mesmo a questionar qual é o papel dos bancos, não é? Porque funcionam como caixas negras. Os bancos pegam no dinheiro dos aforradores, alocam-nos a quem precisa de investir, mas nós não sabemos bem quais são os critérios com que eles que norteiam essa decisão. E aqui, com as finanças centralizadas, nós vamos poder fazer nós diretamente a escolha de onde é que queremos alocar as nossas poupanças e receber um rendimento por isso. E esse processo vai demorar muito tempo, isto é uma tecnologia emergente, há aqui um processo de aprendizagem também. Portanto, eu acho que nos próximos 10, 15 anos ainda vamos estar nesta fase em que os dois vão confluir e é desejável que assim seja, que não haja aqui uma mudança abrupta. Isso não seria adequado. Eu vejo, desculpe, pensei que já ia terminar. Não, terminei. Eu só punha aqui, trazia aqui novamente para a mesa o seguinte, realmente há aqui um grande mérito que é a desintermediação, o grande mérito destas moedas digitais e obviamente que para já o mercado tem estado numa postura de dar muito terreno à especulação e as moedas terem uma volatilidade muito grande. Mas a minha questão, e admitindo que amanhã, e como dizia o João Ralha, há stablecoins e há sempre esse refúgio, mas a minha questão é um pouco esta, o que é que faz com que continuem a haver mineradores? É o prémio que eles obtêm? É um incentivo. É o incentivo que eles recebem por conseguir resolver um algoritmo que envolve energia, um dispêndio de recursos que efetivamente tem como contrapartida ganharem, por um lado, no caso da Bitcoin, neste caso 6,25 moedas, já houve o halving, já não são 12,5, são 6,25, mas também ganhar todas as FIIs associadas às transações que lá estão. Portanto, o Satoshi Nakamoto foi um tipo brilhante, porque ele previu os incentivos para manter o sistema a funcionar, e o sistema a funcionar por causa dos incentivos que os mineiros têm para resolver os problemas que vão permitir validar as transações e garantir que não há alterações. Portanto, são milhares de transações de blocos, neste caso uns em cima dos outros, ligados por questões de criptográficas, não é? Um bloco está sempre ligado ao bloco anterior, se altera um bloco tem que se alterar todos os seguintes e, portanto, torna quase impossível fazer alteração. Porque é que a fraude não existe mais nisto? Porque, de facto, o blockchain é público, nós podemos ver todas as transações dos blockchain que são públicos, não é? Podemos ver qualquer pessoa, o Luís, a Helena, nós podemos ver todas as transações que foram feitas de blockchain. E como o Mário dizia, hoje em dia isso é possível. Quem tem meios, não é, nomeadamente as polícias de investigação, conseguem detectar de onde é que vieram com grande probabilidade e, portanto, tornou-se efetivamente muito, muito pouco propenso para as pessoas que querem fazer fraudes, porque efetivamente não é possível modificar os registros, eles estão lá e são imutáveis. Isto é um banco central democrático. Qualquer pessoa pode emitir moeda. Não. É moeda só emitida se for resolvido tal problema do algoritmo. Quando digo qualquer pessoa é qualquer miner emite moeda. Luís, tu podes ser um miner, mas agora Qualquer um pode ser um miner. O miner sozinho não resolve nada. Mas é isso que eu digo. Portanto, este é um novo paradigma
em que qualquer um pode emitir moeda, desde que seja miner, claro. O problema é a concorrência. Estás a ver, Luís, que existe uma concorrência muito grande relativamente à mineração. Eu não estou só a Estás dizer a o perceber? conceito. Estou só a dizer o conceito. Não, mas podes-te juntar Até a um aqui eram os pool. bancos centrais que emitiam moeda. Certo. Na Bitcoin, qualquer um que seja tecnologicamente Não. expert dedica-se ao mining e Não é emite moeda. fácil. Com Não é isto, fácil. não, é atenção, fácil. eu quando digo qualquer um, Não é estou a fácil. dizer não precisa ser o Banco Central. Ok. E, portanto, qualquer um, teoricamente, pode criar infraestrutura, como foram os islandeses e como são os não sei quantos e tal, os chineses proibiram também agora, porque como isto fica cada vez mais concorrencial e cada vez mais complicado, eu já tenho que ter prédios inteiros de capacidade informática para ser um mining à séria, não é? E por isso é que se gasta energia que nunca mais acaba. Luís, deixa-me só perguntar, sabe como é que se cria moeda? Sabe como é que se cria moeda no sistema atual que nós temos? É muito simples. É cada vez que um de nós pede um crédito num banco comercial, a moeda é gerada. Não é o Banco Central que gera a moeda. Isso é um engano que muita gente tem. Quem cria moeda são os bancos comerciais. Portanto, quando vai a um banco e pede um empréstimo para comprar uma casa, o banco está a criar moeda do nada e, portanto, quem cria nem sequer é preciso ser miner nem ter um computador, basta ter um bilhete de identidade e prova de rendimentos para criar moeda. E o Luís, certamente, não sei se o Luís, mas muita gente que está aqui a ouvir esta talk já criou moeda. Portanto, aqui o tema nenhum sistema mais democrático, para usar a sua expressão, do que nós temos agora. No caso da Bitcoin, aquilo está programado, a forma como é emitida a moeda, ela é emitida em média 10 em 10 minutos, e de facto é verdade, agora passou para 6,25 bitcoins, eu ainda estava no halving passado, até 2040. Pronto, não é nada democrático desse ponto de vista. Zé Maria, 2140. Não, 2040. Não, 140. A lógica da Bitcoin é mesmo... 2140. Portanto, este sistema tem duas coisas engraçadas. Uma é que qualquer um, eu quando digo qualquer um, é miner, pode emitir moeda. Segundo, está feito um algoritmo, macroalgoritmo, que limita a produção de moeda e por isso cria aqui um ciclo especulativo para as que existem. Isto é meio complicado do ponto de vista macroeconómico. É escassez, cria escassez, no fundo. É complicado. É complicado. É complicado pensar nisto em termos macro. Mas pensemos em todas as outras alternativas que o blockchain tem, não é? Em todas as outras áreas. As outras são fantásticas. Na logística, na saúde, na parte industrial. Hoje em dia, há empresas que estão a fazer blockchains privados para fazer simulação da supply chain ou simulação de processos produtivos. Estou de acordo. Portanto, há uma série de aplicações que têm uma amplitude tremenda, não é? Mas nas moedas a lógica subjacente da Bitcoin, que é a resolução do algoritmo pelos miners, a lógica é a mesma para todas elas? Não. Isso chama-se Proof of Work. É uma das maneiras de confirmar as transações. Já existem outras, como a Proof of Stake, no fundo, que é um processo diferente e que não envolve tanto dispêndio de energia e que tem a ver com a quantidade de moeda que as pessoas têm. E as pessoas podem, inclusivamente, investir, se uma pessoa investe numa moeda tipo Cardano, não é? Ou ADA é que é o nome da moeda subjacente ao Cardano, pode utilizá-la e ter um rendimento para fazer staking, que é um processo que depois leva à produção de mais moedas. Portanto, há diferentes métodos. E na Bitcoin, esses são sempre algoritmos para resolução e garantia de transações, digamos, de fiabilidade de transações? O algoritmo é para validar as transações, efetivamente. O algoritmo, e portanto, o trabalho dos miners é para efetivamente validarem as transações e constituírem um novo bloco que tem um conjunto de transações que ocupa um máximo de 4 mega. Portanto, cada bloco tem um máximo de 4 mega depois de uma alteração que foi introduzida por
antigamente era só 1 mega, não é? É também por isso que é possível ter uma rede a nível com milhares de computadores onde, digamos, as transações estão repetidas e são verificadas por uma multitude de computadores e, portanto, depois há aí um consenso que é estabelecido. Mas, Que é João, gerado automaticamente, não é esse algoritmo. É o deixa-me algoritmo só gerado. interromper a vossa conversa. Já chegámos mais ou menos ao tempo que era considerado para esta intervenção. Atenção, pronto, oficialmente encerra-se isto, mas podem continuar a conversar, porque eu acho que este tema, ou seja, até se cansarem, até ser hora de jantar, ou ir para a cama, continuem no Zoom. Não. Eu já mandei uma mensagem ao João a dizer que vou ter que ter um tete-a-tete com ele sobre este tema. Não, vamos lá ver. O FAI é para isto, não é? Para todos. Exatamente. O Marco já teve que sair, portanto, vamos Exatamente. aqui. Ó, Mas Paulo, continuem a conversar todos. Eu também fico um ponto muito importante é as pessoas falarem com conhecimento de causa. Ou seja,